A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Poliana Laís. Hoje nós vamos estar falando sobre o terceiro tema que foi sugerido aí, né, pela irmã Tatiana. Ela nos deixou o tema dizendo assim: Deus perdoa todos os pecados? E aí, irmãos? Deus perdoa todo tipo de pecado? Depende, né? A gente vai usar como base aí as cartas de João. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, vai estar escrito assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tenho pecado? Se eu me arrependo, se eu confesso, Deus é poderoso para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu não vou adentrar de um modo mais profundo a parte de pecado, de arrependimento e até mesmo de salvação, porque a gente já deixou esses tópicos bem explícitos aqui no canal, tem vídeos aí, a gente vai estar deixando depois recomendação, o link dos vídeos aí para os irmãos, tá bom? Continuando aqui na carta de João, ainda a primeira carta de João, seu capítulo 5, versículo 18, diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O versículo 16 diz assim: Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado, porém, para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e existe pecado que não é para a morte. Então, meus irmãos, nós vemos que existem pecados que são pecados para a morte, pecados que não têm perdão. Que tipos de pecados será que são esses? Aí a gente vai entrar lá em blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos lá? No livro de Mateus, o seu capítulo de número 12, versículo 31 e 32 diz assim: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Olha que tenso, né, irmãos? Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Vamos ver outra citação dessa mesma passagem lá no livro de Marcos, o seu capítulo de número 3, versículo 28, 29 e 30, que diz assim: Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, pois diziam, tem espírito imundo. E aí vocês devem estar se perguntando, irmã Poliana, o que é blasfêmia contra o Espírito? Segundo o que nos deixa bem claro aqui no texto de Marcos, né? É quando você diz que algo foi feito por demônio, mas na verdade essa ação foi proveniente do Espírito. E isso é uma blasfêmia gravíssima, é atribuir ao demônio, atribuir ao diabo, a Satanás, algo que é proveniente de Deus, que somente o Espírito Santo de Deus poderia fazer. Então, vamos lá. Deus perdoa todo tipo de pecado? Deus perdoa muitos pecados. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo, Deus não perdoa, tá? Vamos ver outra coisa que Deus não perdoa? Carta aos Hebreus, seu capítulo de número 6, versículo 4 diz assim: Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então vamos lá. Primeira coisa, qual tipo de pecado Deus não perdoa?
blasfêmia contra o Espírito Santo, e agora esse tipo de pecado aqui. Qual tipo de pecado, Poliana? Olha, já experimentou o Espírito Santo, já experimentou os dons do Espírito, já experimentou a boa palavra, já experimentou o poder de Deus, já experimentou do reino de Deus e recaiu. Olha, é impossível, versículo 4 começa dizendo, é impossível, versículo 6, que sejam outra vez renovados para arrependimento. Por quê? Por que é impossível? Porque é a mesma coisa de olhar para a cruz, cuspir na cruz e dizer, o sacrifício de Cristo foi em vão. Então, ó, quem blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Agora, quem olha para a cruz e não tá nem aí, tipo, coloca como nada o sacrifício de Cristo Jesus, não tem perdão. Por quê? Porque Cristo já sacrificou por essa alma, Cristo já derramou o seu sangue por essa alma, Cristo já perdoou os pecados daquela alma, e agora essa alma olha para tudo que Cristo fez e diz, tô nem aí. Estes que já provaram tudo isso e negaram a sua fé, descaíram da graça e expuseram Cristo ao vitupério, ou seja, à vergonha. Para isso, não tem perdão, meus irmãos. Então, quesito de salvação para eles, impossível. Tenso, não é mesmo? Profundo e tenso. Mas é isso, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. E já a gente vai estar postando aí os próximos vídeos que foram sugeridos. Então, os irmãos estejam também pesquisando aqui no canal, tá bom? O vídeo sobre arrependimento, pecado e salvação. Deus os abençoe.